Quem é melhor tecnicamente, o Pedro ou o Igor Thiago? Tecnicamente falando. Mas aí a questão é não é diferente, essa. Característica é diferente. Mas pra mim a questão não é essa. Pra mim não deu liga. Não conseguiu jogar na Europa. Nem todos os Mas jogadores você acha que a amostragem é tão Mas grande aí, assim? Não, mas pra assim, gente chegar nessa conclusão? O Pedro, pra mim, é melhor jogador do que, por exemplo, o Igor. Pra mim, ele é melhor jogador. Será? Só que o Igor tá lá jogando e o Pedro tá jogando aqui. Exatamente. Assim, na verdade, ele foi pra Fiorentina e não conseguiu jogar na Fiorentina. Sabe, assim, não conseguiu jogar na Fiorentina, depois tem a oportunidade e tá tranquilo. Não, e assim, só Brasil técnico tá não jogando define bem. um jogador, só Exatamente. técnico, né? Não, então, gente, E mas... na Itália, o Maestro sabe, a Itália, bicho, a Itália taticamente, pra assim, pra atacante é complicado jovem, demais. atacante. Quantos atacantes jovens saíram do futebol brasileiro com 19, 20 anos e foram para a Itália e arrebentaram? Fala comigo, Bruneiro. Galera, tô trazendo aqui pra vocês um trechinho aí do programa Seleção Sport TV, é o mesmo programa que eu trouxe no vídeo ontem, porém os vídeos são completamente diferentes. Lá eles falaram sobre o jogo do Vitória, aqui eles estão falando especificamente sobre o nosso centroavante, matador, goleador, Pedro Queixado, o melhor centroavante aí da América do Sul e das Américas como um todo, de um continente americano como um todo. Eles são da Sport TV, do programa Seleção Sport TV. Aqui na descrição tá o link aí da GTV, mas que está disponível no Globoplay por assinatura. Lá tem o programa na internet. Vai deixando seu like, se inscrevendo no canal, acionando o sino para não perder um videozinho novo. Sempre que sair um videozinho top igual esse aqui, você vai ser notificado, hypando o vídeo. E agora, sem mais longas, partiu, viu? Que disse a mesa repleta de craques, André Rizek, Felipe Melo, Maestro Júnior e companhias. Mais longas, partiu pro vídeo, tá top demais, fica até o final, não perde nenhum momento sequer, garanto que você não irá se arrepender. Que o Pedro, quando joga no futebol de alto nível, né, no futebol contra clubes europeus, ou ele fica no banco ou não aparece. O Felipe, por exemplo, não escalou o Pedro de titular contra o Chelsea, entrou no finzinho, o Wallace entrou antes. Contra o Bayern ele não entrou, não foi opção. Contra o PSG no Mundial de Clubes ele não teve um grande jogo. Na Copa de 22 contra a Croácia, a participação dele também não foi exuberante, em poucos minutos. E aqui no Brasil a gente vê o Pedro jogar e se derrete por ele, porque de fato, cara, o Pedro aqui ele sobra. Sim. O que você pensa sobre o tema Pedro? Eu acho que a amostragem é curta nesse nível europeu, tá? Porque ele teve uma lesão assim que ele chegou lá fora. Mas eu não consigo cravar que ele não conseguiria jogar. Porque ele tem, para mim, o principal para um jogador jogar, qualidade técnica. Noção de espaço dentro da grande área, capacidade de finalização. O Pedro sabe jogar. O Pedro, tecnicamente, é muito acima de outros jogadores que até se destacam no campeonato inglês, por exemplo. Quem é melhor tecnicamente, o Pedro ou o Igor Thiago? Tecnicamente falando. Mas aí a questão não é essa. Característica é diferente. Mas pra mim a questão não é essa. Pra mim não deu liga. Não conseguiu jogar na Europa. Nem todos os Mas jogadores você acha que a amostragem é tão grande assim? Não, mas pra assim, gente chegar nessa conclusão? O Pedro, pra mim, é melhor jogador do que, por exemplo, o Igor. Pra mim, ele é melhor jogador. Será? Só que o Igor tá lá jogando e o Pedro tá jogando aqui. Exatamente. Assim, na verdade, ele foi pra Fiorentina e não conseguiu jogar na Fiorentina. Sabe, assim, não conseguiu jogar na Fiorentina, depois tem a oportunidade e tá tranquilo. Não, e assim, só Brasil técnico tá não define um jogador, não, só técnico, né? Não, então, gente, e na Itália, o Maestro sabe, a Itália, bicho, a Itália taticamente, assim, pra atacante é complicado Jovem, demais. atacante. Quantos atacantes jovens saíram do futebol brasileiro com 19, 20 anos e foram para a Itália e arrebentaram? Ronaldo Fenômeno. Gabigol foi e voltou também. Não, Gabigol, eu estava na Inter quando o Gabigol foi pra lá. É difícil. É difícil. O estilo de jogo do Ainda italiano mais para o Ronaldo. atacante, ele é complicado demais. isso. Por que os zagueiros vão e jogam com muito mais tranquilidade? Porque é um outro estilo, entendeu? O cara termina entrando no espírito italiano de marcação. Para o atacante, Então, aí, gente, precisa... Aí eu queria fazer só um contraponto aqui. Quando o Pedro ele foi para a Fiorentina, ele teve uma lesão grave no joelho. E durante a recuperação ele se recuperou, entrou em campo para jogar. Tem a fase de adaptação, vocês sabem bem disso, vocês jogaram lá. Adaptação ao país, à cidade, ao clube e a adaptação tática mesmo, a forma de jogar dentro de campo. O próprio Felipe falava sobre o Pedro, a dificuldade que ele tinha de contribuir defensivamente durante muito tempo. Vocês não acham que, se dessem um tempo para que ele se desenvolvesse, entendesse o cenário e se adaptasse com a qualidade técnica que ele tem, mais o ganho físico que ele teria de entendimento daquele tipo de jogo ali, ele não conseguiria se destacar? Poderia, Coutinho, mas, por exemplo, vou te dar o exemplo do Vitor Roque. O Vitor Roque foi pra lá e não conseguiu jogar também. E teve tempo, jogando, aí saiu do Barcelona, foi emprestado pro Betis, não conseguiu jogar. E agora, provavelmente,
tá voltando de lesão, provavelmente depois da temporada, fez uma temporada muito boa ano passado, já vai fazer uma ótima temporada, porque é muito bom jogador, daqui a pouco volta de novo. Então, assim, e com um estilo de jogo que parecia que vingaria fácil na Europa, né? fácil. E bem diferente do Pedro. A questão é simples, assim, o trem passa. Nem todos os clubes têm tanto tempo para o jogador. A paciência da espera. O Arthur Cabral foi para a Fiorentina e chegou a jogar uma final de Conference League. Né? Então, assim, conseguiu ir bem, mas não da maneira que se esperava. Então, assim, são clubes, esses clubes, eles precisam do atleta para ontem, né? Né, Maestro? Precisa do atleta para ontem. Não é, por exemplo, como a Inter de Milão, uma Juventus. São clubes assim que você pode ter um pouco mais de paciência, né? De vir um outro jogador. Não, eles contratam o jogador para o jogador chegar e vingar rápido. E é por isso que é uma cobrança, né, Felipe? É a cobrança, uma prateleira exatamente. lá em cima pelos investimentos. E eu confesso que eu não lembro, não sei como era a Fiorentina quando o Pedro foi pra lá. O Vlahovic jogava lá, ele era reserva do Vlahovic. Bem diferente do Um jogador. Porque assim, no Flamengo Vlahovic. a bola tá o tempo todo com o time do Flamengo. Né? O Pedro recebe bola pra caramba, pra caramba. Lá Então, na Fiorentina, a Fiorentina não era e tão pouco é hoje o time que propunha jogo. Muito pelo contrário. Esse Muito pelo contrário. Aí pro Esse ano Pedro fica brigando pra não complicado, cair. cara. Pro Pedro fica complicado jogar assim. Por isso. O Igor Thiago, o que eu acho... Pô, se você pegar, talvez o Pedro faça mais embaixadinha do que o Igor Thiago, né? Finaliza melhor. Mas o pra mim Igor também. Thiago nessa Fiorentina faria mais gol. Então, você ia falar, o Igor Thiago jogando num time pequeno, olha a quantidade de gol que ele Exatamente. fez, cara. Porque, assim, aí entra a questão da característica. Porque, como a sua pergunta foi, o Pedro não... Pro Tim, né? O Tim acha que o Pedro ele não teria... Não sei se ele usou a palavra nível, mas a condição, vamos colocar assim, de jogar nesse mais alto nível, ou não consegue jogar nesse mais alto nível. A minha resposta ele colocou em dúvida, eu achei uma dúvida boa. Não, é uma dúvida boa, mas a minha resposta pra mim tem condição. mim A tem minha resposta depende do contexto que ele vai jogar. Porque, por exemplo, hoje eu vejo o Igor Thiago, ele não vai jogar. Eu vejo o Igor Thiago à frente dele. Como é que foi? Lembra que o Felipe fazia? O Felipe disse, o Pedro tem que correr um pouco mais, tem que fazer, né? Isso. Então, assim, quando você joga em alguns clubes, como, por exemplo, a Fiorentina, você precisa ser um atacante que precisa fazer um pouco mais, principalmente sem bola. De repente é por isso. Pode ser. Sabe, assim... E nesse aspecto, hoje, o Leonardo Jardim, ele já fez o Pedro melhorar, né? Que é a participação dele na primeira marcação. Por quê? Ele mudou o estilo de marcação, né? Quando ele foi a primeira coisa que me chamou a atenção. Ele tirou o Arrascaeta lá do meio, empurrou o Arrascaeta lá para frente com o Pedro. Os dois iniciam, né, a marcação. E os dois homens que jogam pelo lado, eles voltam para poder fechar meio campo para não ficar numericamente inferior. E o Pedro melhorou nisso aí. Mas melhorou muito mesmo, porque antes, quando fazia, ele ficava no meio com dois homens aqui que faziam aquela marcação. Ele praticamente participava pouco. Hoje ele já participa muito mais, né, desse início de marcação do Flamengo. E assim, vou dar até um outro exemplo aqui. Qual foi o principal jogo do Campeonato Brasileiro passado? Flamengo e Palmeiras no Maracanã. Ele jogou muito. Aquele jogo mudou o campeonato. Quem foi o craque do jogo? Ele, pra mim. Então, assim, cara, o futebol Mas contexto. O Pedro foi rei da América em 22. O Pedro no cenário sul-americano é indiscutível. Indiscutível. Ele é Agora, um se nove você me perguntar espetacular. o seguinte... Se você pergunta pra mim assim, Felipe, você é o treinador do Manchester United. Você levaria o Pedro? Eu levaria o Pedro. Eu contrataria o Pedro. Porque você sabe que seu time ia ter a bola e ia ofertar a possibilidade Você tem o dele Bruno fazer Fernandes, diferença. olha os jogadores que você tem, vai chegar a bola pra ele fazer gol. E isso é bom. Isso é bom. Não, ele como finalizador, Ele é então, bom. se a bola chegar, ele faz gol de bico, de cabeça. Dá de elástico. canhota. Dá elástico. Acho que não vai chegar na bola. Gente, chega o na gol bola. que ele faz contra o Fluminense, a noção de onde está o gol, de costas. Tecnicamente ele é E indiscutível. quase faz outro no jogo contra Cara, o Bahia. ó, né? eu tava na beira do campo, do lado do Felipe, em Miami, Flamengo e Bayern. Eu vi uma cena, eu nunca tinha visto o Harry Kane jogar no estádio. Pô, eu vi uma cena, cara, que eu não vou esquecer. 42 do segundo tempo, o Harry Kane deu um pique, deu um carrinho na lateral. Ganhando o jogo, levou Mas um aí cartão você tá amarelo. falando do melhor do mundo, eu né? Sei, mas eu sei, Não, cara. Assim, Mas o melhor do mundo Assim, tava lá com olha ele. só, o Pedro, ele não é o Harry Kane, nunca vai ser. Nunca ele vai não ser, tem esse sem nível. dúvida. A amor de Deus, né? discussão pra mim é a seguinte: o Pedro Quem é do nível do jogaria Kane? num grande clube europeu caso a carreira dele tivesse se desenvolvido de uma outra maneira? Se ele tivesse uma oportunidade de jogar, por exemplo, num time que tivesse mais a bola e ele recebesse mais bola no campo? Hoje o Pedro jogaria no Milan. Hoje Claro o Pedro que pra mim jogaria. na própria Juventus. O Pedro jogaria.
tecnicamente assim, falando, óbvio que jogaria, pô. Não tem dúvida nenhuma disso. Agora, o futebol é contexto. Exato. Não adianta você achar que um cara vai render em todos os contextos. Não, e deixa claro, pro rubro-negro essa discussão é inócua, porque pro Flamengo ele é maravilhoso, excelente, como o Arrascaeta, que eu tenho certeza que quando jogou contra clubes europeus não viu a bola. Tem dificuldade no ritmo de jogos contra o PSG, Chelsea, Bayern, mas para jogar na América do Sul ele é um mago. É incrível o que ele faz você aqui. Você treina numa intensidade e vai jogar contra gente que joga em outra. É difícil. Sem dúvida, mas, porra, cara, eu fiquei revoltado quando eles falaram do Kane. Quem que é melhor que o Kane hoje como centroavante? Vai, nível mundial. O Mbappé? Não, o Mbappé, teoricamente, não é um centroavante. Ele tava jogando centroavante aí no... Começou a jogar centroavante no Real Madrid. Tá, não é nem de perto tão bom finalizador como o Kane. Haaland? Talvez. O Haaland é mais físico. O Kane é muito mais completo. O Kane eles falam que ele é um 9 e um 10 ao mesmo tempo. Que ele volta pra recuperar a bola, joga e tal, que é jogada. Além de que é um matador. Sem igual, né? Quem não viu aquela jogada que tá rodando a internet dele, tá no meio de dois, ele bota a bola no meio das pernas de um cara, gira, dá um giro, faz o gol lá, quase cambaleando, caindo, chuta muito bem, bota a bola no ângulo e faz um gol. Porra, quem é do nível do Kane hoje em dia? Ninguém. Na minha opinião, é o melhor centroavante em atividade no futebol mundial aí. O cara é um monstro jogador. Uma pena que ele gastou 10 anos da carreira dele jogando Tottenham. Não teria sido muito maior do que ele é. Só ver o que ele tá bagunçando no Bayern de Munique, o que ele tá jogando agora. Enfim, porra, olha que eles compararam o Pedro, cara. O Pedro, sem dúvidas, um baita jogador. Futebol americano sobra, só que quando você vai jogar contra os melhores do mundo, talvez ele não consiga. Quem sabe agora recuperando a boa forma, entrando aí em ritmo de jogo competitivo, não tá aguentando correr, não tá se lesionando, não tá correndo com medo, igual ele tá fazendo contra o PSG, porque ele tinha acabado de voltar de uma lesão na coxa, tava nitidamente com medo, não tava dando seu 100%, agora tá dando aqueles piques dele, explosão e tudo mais. Quem sabe, no final de Mundial de Clubes, esse ano, final de 26, começo de 27, talvez, quando aí o Flamengo for campeão da Libertadores esse ano novamente, ele não faz uma puta de uma partida, cara. Mas nós tivemos muito pouco material humano pra comparar ele com os melhores times do mundo. Contra o PSG ele tá voltando de lesão, que ele infelizmente quebrou o braço na Libertadores, perdeu a final da Libertadores, teve uma lesão na coxa séria ali, um erro do planejamento, né? Botaram carga demais pra ele, tentar entrar em ritmo pra jogar a final da Libertadores, no final acabou tendo uma lesão na coxa. Quem sabe agora nós temos um material humano suficiente pra ver se, cara, o Pedro, ele só é decisivo aqui no Brasil, jogando contra times de Série B ou jogando contra times médios para grande aqui do Brasil, ou se ele realmente é um cara que tem nível aí para disputar contra o Bayern de Munique, Real Madrid, Manchester City, Arsenal, Liverpool, e esses times aí, os maiores times do mundo, né? Vamos ver agora. Quem sabe, tomara que o Flamengo seja campeão da Libertadores e o Pedro possa nos demonstrar se ele é um pipoqueiro ou se não, se ele tem capacidade aí de decidir um jogo grande do Flamengo contra os maiores times do mundo. Vamos ver aí, torcer para esse ano que nós tenhamos essa conclusão. Mas quero saber a opinião de vocês, e concordam com a mesa, discordam da mesa, o que vocês acham aí no geral do Pedro Guilherme? Eu acho ele um baita de um jogador, cara, agora pra nível que eles colocaram aí, Harry Kane, e jogar nos maiores times da Europa, eu não acho que ele tenha nível não, pelo menos atualmente não. Quem sabe, se a carreira dele tivesse sido diferente, isso acontecesse, mas como disse o nosso amigo aí, não dá pra viver de si, né? A realidade é essa, aqui na América do Sul e América como um todo, ele sobra, mas no âmbito mundial já não é tão bom assim. Enfim, eu quero saber a opinião de vocês. Muito obrigado por ter visto esse vídeo até aqui. Não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, acionar o sino e hypar o vídeo. Eu vejo vocês no próximo e até mais.